Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos dar seguimento às nossas atividades, né, da semana. Hoje a tia Joyce vai falar com vocês sobre uma atividade da página 159 e 160 do nosso livro de matemática. Vou fazer a correção dessas tarefas com vocês. Vou explicar uma parte da página 161 e 162. E você tem como responsabilidade responder para nós a página 163 e 164 do livro de matemática, tá bom? Então, olha, nós vamos lá na página 159, tem duas atividades para corrigirmos, o exercício 9 e o exercício 10. Antes de falarmos, né, do exercício 9, vamos dar uma relembrada no que vocês viram sobre prisma. Lá na página 158, ele traz para a gente o conceito correto do que é um prisma. Ele fala que são poliedros com um par de lados paralelos. Você já pegou essa caixa aqui, ó, essa caixa para você ter uma ideia de prisma. Então, olha, quando ele diz assim, ó, que prismas são poliedros com um par de lados paralelos. Então, o que significa um par de lados paralelos? Desse lado da caixa, eles apresentam a mesma medida, eles têm a mesma forma, né? Aí nós dizemos que esse aqui é paralelo a esse. E quando ele usa a expressão congruente, ele quer dizer igual, né? Isso quer dizer que essa parte da caixa, essa aqui é igual a essa, então congruente. Então, prismas, a gente pensa que é uma coisa tão longe da gente, isso aqui, essa caixa representa um prisma. Par de lados paralelos. Essa parte da caixa é paralela a essa parte da caixa é paralela a essa, né? Então, nós chamamos de prisma. Lá na página 159, ele traz a casa do tio da Renata, ela lembra um prisma de base retangular. Ó, prisma de base retangular. Então, ó, esse lado aqui dessa caixa, que representa um prisma, ele tem a forma de um retângulo. O que é o retângulo? É aquela figura onde dois lados com a mesma medida e esses dois lados têm a mesma medida, porém, a medida desse lado é diferente desse. Então, por isso que ele fala prisma de base retangular, perdão. O de baixo, ele traz o telhado da casa, que lembra um triângulo. Então, você observa uma parte, né, do telhado da casa com uma figura triangular. Triangular porque ela tem três lados, né? Então, ó, no de cima eu tenho a casa com uma parte da casa, um pedaço dela, lembrando um prisma de base retangular, e o outro lembrando um prisma de base triangular. Bom, no exercício 9 ele diz assim, ó, os dois prismas têm a mesma quantidade de bases, qual é a quantidade de cada um? Então aí, ó, os dois prismas, eles têm a mesma quantidade de base. O de cima, no prisma de base retangular, ele tem duas bases. E o prisma de base triangular também tem duas bases. Sabe aquele chocolate, o Toblerone? A embalagem dele, ele lembra um prisma de base triangular, porque ele tem um triângulo na parte de cima e um triângulo na parte de baixo. Então, porque ele é triângulo porque é formado de três lados, então prisma de base triangular. Nesse exemplo que nós temos no livro, o primeiro, o prisma de base retangular e o prisma de base triangular, eles apresentam a mesma quantidade de bases. Quantas quantidades? Duas. Então, você olha no desenho e você percebe as bases, tá bom? Aí ele pergunta assim, no exercício 10, esses prismas têm a mesma quantidade de faces laterais, né? Uma ao lado da outra. Aí ele pergunta, quantas faces cada um tem? Bom, eles não apresentam a mesma quantidade de faces laterais, certo? No prisma de base retangular, ele tem 4 faces laterais. E no prisma de base triangular, ele tem 3. Então, a quantidade de faces
laterais não são a mesma. A quantidade de base, sim, mas a de face, não. Lá na página 160, nós temos o 11º exercício, certo? Ele pergunta assim, o que há de comum entre as faces laterais dos dois prismas, certo? Então, a face lateral dos dois prismas, elas apresentam 4 lados. Então, elas são tanto uma como outra são quadriláteros. Olha bem, ó, vou voltar na caixa, que seria o exemplo de um prisma. Então, quando ele fala face lateral, essa face lateral é essa. E ela tem 4 lados. 1, 2, 3, 4. Então, toda figura que apresenta 4 lados, nós chamamos de quadriláteros. Então, tanto no prisma de base triangular, como no prisma de base retangular, as faces laterais, né, as que tem do lado, tem 4 lados, então são chamadas de quadriláteros, né? Então, ele pergunta o que há de comum entre as faces. Então, uma opção de resposta, que as faces laterais dos dois primas são quadriláteros, isto é, apresentam 4 lados, certinho? Isso no 11º exercício. Veja o 12º. O que há diferente entre as bases dos prismas? A base dele, elas são iguais? Não, elas não são iguais, são diferentes. Um prisma tem a base retangular e o outro tem a base triangular. Prisma de base retangular, ó, 1, 2, 3, 4 lados, retângulo. E o outro é um triângulo na base dele, certo? Então, um prisma tem a base retangular e o outro prisma tem a base triangular, certinho? Embaixo, ele traz pra gente assim, ó, os nomes dos prismas variam conforme o nome do polígono de suas bases. O que quer dizer isso? Que há uma variação em relação ao nome dos prismas. E essa denominação se torna diferente por conta da quantidade de lados que nós percebemos na base do prisma. Ó, eu tenho aqui, ó, o prisma de base hexagonal, né? Dá para você visualizar na tela que a base desse prisma, ela tem 6 lados. Se você contar o total de lados que tem lá em cima, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tanto na parte superior como na parte inferior, é a mesma quantidade o total de lados. Então, nós chamamos de prisma de base hexagonal. Tem aqui no nosso livro, tá certo? Quer ver? O outro, pessoal, nós temos o prisma de base pentagonal. Então, dá para você ver na tela, né? Por que ele é chamado pentagonal? Porque toda figura que tem 5 lados é chamada de pentágono. E esse prisma, ele tem 5 lados. Então, prisma de base pentagonal. Pentagonal vem de pentágono, que significam 5 lados. Observa a quantidade de lados de cada um, tá certo? Você pode até colocar o dedinho, contar, tá bom? O outro, nós temos, olha, o prisma de base quadrangular, tá certo? O que quer dizer isso? É o prisma que tem 4 lados na base. Então, se você olhar em cima, se você contar embaixo, você vê 4 lados. Então, prisma de base quadrangular. Quadrangular vem de 4, ok? Depois, né, acompanha tanto no slide como no seu livro, você vê o prisma de base triangular. Olha o tanto que é fácil. Quando você observa a figura, você vê que a base dele é formada de um prisma, que a base desse prisma é formada de 3 lados. Então, a base dele, 3 lados. Então, prisma de base triangular. Então, ó, triangular vem de 3, quadrangular vem de 4, pentagonal vem de 5, hexagonal vem de 6. Tá certo? Bom, lá na página 161, ele traz assim, ó. Você costuma observar a forma dos objetos ao seu redor? As construções, os utensílios, as obras de arte, os elementos da natureza podem ajudar a aprender geometria, tá? Pirâmides.
Ele vai falar para a gente sobre pirâmides. A tia colocou aqui na tela o que nós temos ali na página 162. Então, ele coloca para a gente, a Lila contando da história do Henrique, que estava passeando com os avós na fazenda, observou uma capela e na base dessa capela, né, uma parte dele mostrava uma pirâmide. Olha lá na página 161, né? Aí ele percebeu que uma parte daquela capela lembrava uma pirâmide. Capela, uma igreja pequena, de tamanho menor. Então, lá embaixo, na página 161, ele traz o conceito. Aí na tela nós temos o desenho. Ó, pirâmides são poliedros com uma única base, né? Diferente, por exemplo, da caixinha que lembra prisma, tem uma base aqui, uma base aqui, né? Então, no caso da pirâmide, é uma base só, você só a coloca de uma forma em pezinha. Pirâmides são poliedros com uma única base, certo? Suas faces laterais são triângulos e elas apresentam apenas... ela tem um vértice em comum só vai apresentar um vértice e que se encontram todos num ponto só. Ó, o telhado da capela, ele lembra uma pirâmide de base quadrada. Pirâmide de base quadrada porque a base dela é formada de 4 lados, como você visualiza ali na tela, ó, face lateral e a base, certo? Aí ele coloca assim, ó, assim como no caso dos prismas, os nomes das pirâmides também variam conforme o nome do polígono da sua base. Veja, ó, essa primeira pirâmide, né, que tem aí no nosso livro, em azul, ele coloca pirâmide de base triangular. Por que pirâmide de base triangular? Porque a base dela é formada de 3 lados, certo? Do outro lado, ó, pirâmide de base quadrangular. Quadrangular. A base da pirâmide tem 4 lados, certo? Pirâmide de base quadrangular. Depois eu tenho a pirâmide de base pentagonal. Pentagonal vem de pentágono. Pentágono é a figura de 5 lados. Então, ó, pirâmide de base pentagonal. E por último, a pirâmide de base hexagonal, né? Quer dizer, que é a pirâmide que tem 6 lados na sua base, tá bom? Então, ó, pirâmide, olha como que você tem o desenho da pirâmide. A base da pirâmide é que vai determinar a sua denominação. Pirâmide de base triangular, 3 lados. Pirâmide de base quadrangular, 4 lados. Pirâmide de base pentagonal, 5 lados. E pirâmide de base hexagonal, 6 lados. Certinho? Ó, eu espero que tenha contribuído para que fique mais fácil o seu entendimento, tá bom? A tia Dirce, em nome das outras professoras do 4º ano, quer lembrar para vocês de fazer a página 163, 164 e em outra aula nós faremos a correção dela, tá bom? Fiquem bem, fiquem com Deus. Vamos continuar em oração para a gente passar por essa situação de uma maneira mais serena, mais tranquila, tá bom? Tchau, pessoal. Fiquem bem. Fiquem com Deus.